De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Se você é assinante, ligou agora. O programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Dimas Oliveira, Cândido Albuquerque e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria começar o programa, nós vamos discutir, obviamente, nos dois blocos seguintes, a sucessão estadual, a partir do surgimento das candidaturas de oposição. Mas eu queria colocar para a análise de vocês, ainda que rapidamente nesse primeiro bloco, o assunto objeto da abertura do programa, que são essas denúncias contra a formação que se está dando ao policial militar recém-concursado. Aliás, eu não diria formação, e sim deformação. Porque torturar um jovem de 20 e poucos anos, a pretexto de prepará-lo para exercer uma das funções mais importantes para uma sociedade, que é a de segurança pública, não me parece formar e sim deformar. Submeter às humilhações que as imagens mostradas pela televisão, demonstram, me parece algo absurdo você imaginar isso numa academia de polícia. Doutor Cândido Albuquerque, eu vou começar com você, porque, além de um especialista na área do direito, já presidiu a OAB no estado do Ceará, e lembra que na sua época de presidência da OAB, houve um episódio semelhante. E nessas horas a OAB sempre se posiciona, obviamente, para coibir. Mas eu acho que não basta a sociedade, através da OAB ou quaisquer outros setores, se manifestar. Me parece que a autoridade policial, a cúpula do Departamento de Segurança Pública do Estado, é quem tem que vir a público se manifestar e dar uma satisfação à sociedade cearense, não só coibindo esses abusos, essa deformação, mas principalmente punindo os ditos oficiais que, a pretexto da hierarquia, se aproveita para fazer esse tipo de coisa. É verdade, Arnaldo. Esses problemas eles ocorrem no Brasil inteiro. Não é? Comumente a gente ouve Minas Gerais, há 10 anos atrás, patrocinou um espetáculo parecido com esse que estamos vivendo agora. Quando eu era presidente da OAB, nós fizemos um expediente ao governo do Estado pedindo para corrigir a grade curricular da formação de oficiais, porque lá constavam algumas cadeiras ainda envolvendo o período da ditadura militar, informação contra informação, guerrilha contra guerrilha e tal. E o que se mostra é o seguinte, o que se viu nesse espetáculo agora, é que o nosso erro, o erro no Brasil, é que nós insistimos na história de ter polícia militar. E aí você prioriza a formação do militar em detrimento da formação do policial. Nós temos que formar policiais para conviver com o cidadão. A formação militar, a formação bélica é muito violenta. E é um erro. Eu acho que as nossas polícias sofrem muito por conta desta formação. Eu espero, sinceramente, diante das imagens que eu vi, que o secretário de Segurança Pública tome algumas providências. Chame a UES, a própria UFC, nós temos lá a Fundação Paulo Bonavides, que pode ajudar num trabalho em conjunto com a Polícia Militar, para que se possa discutir a formação dos nossos policiais. Vamos abrir para a sociedade civil a discussão, que tipo de policial nós queremos? Será que nós queremos um policial militar com aquela formação? Porque, Arnaldo, você colocou... Com aquela deformação. Bem, isso quer dizer, a pretexto de se formar, nós estamos deformando. Porque a pessoa que passa por aquele tipo de humilhação, certamente sai deformada na sua formação. Há 10 anos atrás, aproximadamente, a imprensa denunciou, não sei se o Rui lembra disso, um episódio semelhante em Minas Gerais. E lá, imediatamente, foram tomadas medidas. Lá, o governo do Estado formou uma comissão de professores, chamou a universidade, vamos discutir a formação. Porque é preciso saber o seguinte, que tipo de policial nós queremos? Certamente, Arnaldo, não é aquele policial que está sendo formado lá. Certamente que não. Então, eu espero, como advogado, participante e professor da UFC, se precisar, tenho certeza que o professor Álvaro Melo não se oporá tanto. O Estado tem a UES, mas é preciso, me parece que não pode deixar que a formação fique só na mão dos diretores da Academia de Polícia. Isso. É preciso chamar a sociedade civil para participar da formação do policial. Professor Rui, se você vai para uma academia para receber uma formação de policial, para ir para as ruas garantir a segurança do cidadão, lidar com gente, portanto, e gente em circunstâncias geralmente adversas, porque quando a polícia tem que intervir é porque tem problema, né? De vários tipos. Receber aquele tipo de choque, tortura, humilhação, comer porcaria, mergulhar em lama, isso não é estimular a um policial que já saia violento
para descontar no primeiro cidadão que encontrar na esquina numa situação? Até onde eu sei, esse tipo de treinamento é próprio das chamadas forças especiais, que fazem parte de organizações militares voltadas para a guerra. Como a esfera policial enfrenta algumas situações muito semelhantes à guerra, hoje o México vive praticamente uma guerra civil com os cartéis. A guerra civil colombiana tem relação com os cartéis, o Rio de Janeiro também. Então, eu até admito que poderiam existir forças especiais nas organizações policiais, como tem o famoso BOP no Rio de Janeiro, e nessas unidades especificamente destinadas a operações policiais especiais, poderia haver um treinamento duro. Nessas unidades especiais, geralmente há um treinamento muito duro, eu não entraria aqui no mérito do que o que deve ou não integrar esses treinamentos duros. Mas parece-me que não é especificidade das nossas polícias ou das forças brasileiras incluírem essa história de comer aquilo que cai no chão ou mergulhar em lama. Agora, para o policiamento de rotina, para esse policiamento mais leve, mais suave, que a maioria dos policiais enfrenta, me parece que não há necessidade disso. Esse tipo de treinamento é coisa de forças especiais. Agora, o Cândido tem razão. As nossas polícias militares, que se chamavam forças públicas e mais, num período histórico um pouco mais recuado, tinham o nome de força pública ou até batalhão de segurança. Aqui no Ceará, primeiro se chamou batalhão de segurança. Elas não eram bem forças policiais, elas eram forças de segunda linha do Exército. Algo semelhante à Guarda Nacional Americana, só que nos Estados Unidos a Guarda Nacional é uma coisa amadorística, assim, não é profissional. E aqui no Brasil era profissional, porque no Brasil não tem muito trabalho voluntário, né? E quem fazia policiamento ostensivo era a Guarda Civil, que não era militarizada. Quando extinguiram a Guarda Civil, ficou a Polícia Militar fazendo policiamento com aquele treinamento que o Cândido se referiu, que era um treinamento de guerra. Dimas, qual é, na tua percepção, o mal, e eu não posso qualificar de outra forma, o mal que um treinamento como esse pode provocar um jovem, repito, de 22, 23 anos, muitas vezes vocacionado para a polícia, para ser policial, porque já logo cedo desperta essa vontade, estuda, faz um concurso e tal, diante do que nós vimos pela imprensa. Acho que tanto o Rui como o Cândido colocaram os elementos centrais, fundamentais, né, nessa questão. Eu acho que o mal fundamental contra o jovem desse é aliená-lo, fazê-lo acreditar que os problemas que existem para que ele os enfrente como um profissional qualquer, eles são oriundos de fatos quase que naturais, que é a miséria social. Eu acho que, de um lado, você tem a naturalização da miséria social e a tragédia, como quem diz. Você vai sair na cidade e você vai enfrentar um mundo adverso, e o mundo adverso que ele é preparado militarmente para enfrentar é o mundo dos iguais. São os mesmos jovens da periferia que passaram no concurso policial, porque o jovem da classe média e os meninos abastados não vão para a polícia. Então, os jovens que são recrutados para a polícia, majoritariamente, são os meninos oriundos da própria favela e dos próprios bairros periféricos. Então, eles recebem uma lavagem cerebral para fazê-los acreditar que esses problemas que ele terá que enfrentar são problemas naturalizados. Aí você tem uma cultura da ditadura militar, como os professores colocaram, que tem como base a Escola das Américas, que é a doutrina de segurança nacional. E a doutrina de segurança nacional tem algo no seu cerne. Todo civil é um inimigo em potencial. Esse é o elemento medular da doutrina de segurança nacional durante todos os anos da ditadura militar brasileira. Todo civil é um inimigo em potencial. Então, se você combina esse elemento cultural, militar, como o próprio Cândido e os professores colocaram, na formação do policial, a naturalização da tragédia social é uma combinação explosiva. Porque não é o jovem que vê no outro jovem que ele vai atacar, ou que ele vai, quando ele se encontra num bairro periférico, ele vai atacar mesmo. Ele vai atacar. Ele não vê um igual. Ele não vê alguém que, de maneira objetiva, está em condições, em dificuldades financeiras. Ele não observa a tragédia social. Ele observa como um militar que tem que intervir como numa guerra. O cara que vai para o Afeganistão, o cara que lutou em Angola, o cara que lutou na Argélia, o que menos interessa são as condições objetivas daquele povo. Ele vai para fazer um enfrentamento e ele tem que cumprir ordens.